Nossa escola bíblica, parábolas de Jesus Cristo. Semanalmente, todas as quintas-feiras, nós estamos comentando de 1 a 3 parábolas, tá? Até chegar à última parábola, são cerca de 45 parábolas que o Senhor Jesus Cristo nos contou durante o seu ministério de 3 anos sobre a terra. Porque são parábolas são pequenas histórias que explicam um conceito, usando exemplos do nosso dia a dia. Uma parábola não narra coisas que necessariamente tenham ocorrido, mas nos levam ao profundo conhecimento de algo que Deus quer comunicar aos homens. Na data de hoje, nós vamos estudar 2 parábolas. A 13ª, o dever dos servos, e também a 14ª, que são as 10 virgens. Vamos compreender então os significados de cada parábola. 13ª parábola, o dever dos servos. O texto sagrado se encontra no livro de Lucas, no capítulo 17, versículos de 7 a 10. Nós vamos então iniciar a leitura. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber? Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Bom, vamos lá. Tem alguma novidade aí, irmã? Estão chamando aqui, não sei se tem alguma coisa, se é alguma coisa relacionada ao culto. Não, né? Então vamos lá. Vamos explicar a parábola. Jesus conta a história de um senhor que tem um escravo. Esse escravo está na lavoura fazendo o seu trabalho e voltando do campo. Ainda não pôde comer, pois tem a obrigação de preparar o jantar e servi-lo ao seu senhor. Estão entendendo? Então Jesus questiona se esse senhor tem que agradecer ao escravo por ele ter feito simplesmente a obrigação dele e nada mais. Quais lições essa parábola nos ensina? Irmãos, tem gente que se esquece da relação senhor e escravo. São pessoas que sobem no papel de sulfite e se acham que estão na maior altura, que são grandes. Não é assim que funciona, irmãos. Somos, sim, filhos de Deus. E no que se refere à herança, não tenha dúvida, essa herança será gloriosa, não tenho dúvida. Vocês são filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Só que tem uma coisa, irmãos: ser filho de Deus não significa pé de igualdade com Ele. Isso é um absurdo. Tem gente que acha que Deus tem a obrigação de ser grato a eles por ter feito a sua obrigação de servos. Gente, isso é altivez, isso é arrogância, isso é egocentrismo, isso é orgulho, é uma loucura. Jesus disse em Lucas 17, versículo 9: porventura, ou seja, por acaso, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Irmãos, não.
A nossa resposta deve ser não a essa pergunta de Jesus. Nós é que devemos sermos agradecidos ao Senhor por nos ter dado esta maravilhosa oportunidade de poder servi-lo. Não é porque você está cantando na igreja, não é porque você está pregando na igreja, não é porque você ora, porque você lê a Bíblia, não é porque você fala de Jesus às pessoas, não é até mesmo porque você está se santificando, que você tem o direito de exigir alguma coisa de Deus. Nunca se esqueça que a nossa relação para com Deus é de escravo para um senhor. Ah, pastor, mas nós não somos filhos de Deus? Somos, e temos uma herança gloriosa, mas isso não reduz a nossa obrigação de servos do Senhor. O que significa servo, pastor? Escravos. O escravo não tem direito de exigir nada. É o que Jesus está perguntando. Porventura terá de agradecer ao servo porque esse fez o que lhe havia ordenado? Óbvio que não. O Senhor não tem que agradecer ao servo. O servo é que tem que ser grato ao Senhor por permitir morar na sua casa, por lhe dar comida, por ser um Senhor bom, por ser um Senhor que ama, por ser um Senhor que cuida de cada um de nós. Irmãos, não é porque você está passando um problema que você vai dizer que o teu Senhor não é bom, que o teu Senhor não está cuidando de você, que o teu Senhor deveria ser agradecido a você e lhe dar em troca as coisas que você faz para Ele. Meu irmão, minha irmã, o que você faz para o Senhor é apenas a tua obrigação, nada mais do que isso. Veja o que o teu Senhor fez por você. Ele veio e morreu numa cruz, e você ainda acha que Deus tem obrigações a teu respeito, que Deus é obrigado a fazer alguma coisa a teu respeito? Não, irmãos, é fazer a nossa missão, é cumprir com o nosso papel, e o que o Senhor nos der é agradecer, sejam coisas prazerosas, sejam coisas que nos traz algum desconforto, é sempre ser agradecido a Ele, pela vida, pelo dom da vida, pela paz, pelo dom da paz, pela graça, pelo dom da graça. Confie em Deus, continue acreditando no Senhor. Então, este foi o significado da nossa primeira parábola, de hoje, a 13ª no total, que é o dever dos servos. O dever dos servos é trabalhar e ser agradecido a Deus pela oportunidade de poder estar trabalhando para Ele. Amém, queridos? Então, esse foi o significado da primeira parábola de hoje. A segunda parábola de hoje, a 14ª no geral, é a parábola das 10 virgens, tá? Conhecida como as 10 virgens. Se encontra no livro de Mateus, nos versículos de 1 a 13, e eu vou, neste momento, fazer com vocês a leitura. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo.
e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Glória a Deus. Irmãos, essa parábola é uma das parábolas mais conhecidas pelos cristãos. Essa parábola parece ser de simples compreensão, mas não é bem assim. Não é bem assim que ocorre entre os teólogos. Para todos há um consenso. O noivo representa quem? Jesus. Alguns acreditam que Jesus está falando com exclusividade a Israel. Durante o período da grande tribulação, nós já estudamos aqui, os 7 anos da grande tribulação. Pois a igreja é a noiva e não as madrinhas. Essas 10 virgens, irmãos, são reconhecidas como madrinhas de casamento e não a noiva. Então algumas pessoas pensam que essas madrinhas não são a noiva de Cristo. Outros acreditam que está se referindo à igreja, porque o noivo, ele vem buscar a sua noiva e não as madrinhas. Então não faria sentido essas noivas estarem representando as madrinhas e não a igreja. Bom, com relação aos detalhes da parábola, alguns acreditam que as 5 virgens imprudentes são os crentes que perderam a salvação. E as prudentes são as que viviam fielmente com Deus. E com relação ao azeite ou ao óleo, eu creio particularmente ser o Espírito Santo na vida do crente. Mas há quem interprete que esse azeite simboliza o amor, enquanto outros imaginam que é a graça. Então, irmãos, eu particularmente, como pastor dessa igreja, estou ensinando que o azeite aqui representa o Espírito Santo. Então, as 5 virgens imprudentes são aquelas que ao longo da sua vida espiritual não vigiaram, viveram uma vida em pecado, viveram uma vida morna, viveram uma vida afastadas de Deus, eram desigrejadas, não congregavam, não buscavam a Deus, não liam a Bíblia, não oravam, não falavam para ninguém de Jesus, não convidavam as pessoas para estar com o Senhor. Elas faziam tudo errado, estavam preocupadas com as suas próprias vidas, viviam imprudentemente. Então o que aconteceu, irmãos? Elas tinham o azeite, elas receberam o azeite, mas ao longo da carreira elas foram perdendo este azeite até perderem literalmente a salvação, ao ponto de Jesus Cristo, o noivo, dizer para elas: eu não conheço vocês, tá? E com relação ao sono, o texto diz que as 10 virgens dormiram. O sono, irmãos, que acometeu as virgens, para alguns, representa a morte física. Para outros, momentos de fraqueza espiritual. E ainda para outros, defende que o sono representa simplesmente a demora da volta de Cristo, provando os que o esperam. Eu creio, irmãos, nessa última hipótese, tá? Que este sono que as 10 virgens tiveram foi o período de sonolência, porque Jesus, o noivo, demorou, então entrou num sono, numa espécie de uma desatenção, mas isso não significa que todas aquelas virgens se perderam, se comprometeram com esse sono, tá? Porque 5 continuavam prudentes, porque estavam cheias de azeites, cheias do Espírito Santo. Enfim, uma coisa todos concordam:
que nós devemos estar continuamente preparados para a iminência do retorno do Senhor Jesus. O cristão que relaxou nos cuidados com a sua vida espiritual não conseguirá manter a sua lâmpada acesa no momento em que o noivo vier. Sua pseudo-religiosidade não poderá fazer nada por ele no dia do acerto de contas. Quantas vezes foi advertido pelo pastor para viver uma vida em santificação? Quantas vezes eu tenho falado aqui, orem, frequente os cultos, porque é aqui que Deus ordena a bênção na tua vida. Sejam amorosos uns para com os outros, evangelizem, tenham fé no Senhor, confiem no Senhor. Todavia, muitos não dão ouvidos, e agora é tarde demais. Quando a trombeta soar, tarde demais. Qual é a proporção, irmãos? Se eu tenho 10 pessoas na igreja, qual é a proporção dos que vão subir? Se a gente for nos basear por essa parábola de Jesus, metade da igreja sobe, metade fica. É muita coisa para ficar, irmãos. É muita coisa, Jesus falou. 5 prudentes, 5 imprudentes. A gente sempre vê essa noção de matemática de 50%, né? 2 estarão numa cama, um será levado, o outro será deixado. 2 estarão num campo trabalhando, um será deixado e o outro será levado. 10 eram as virgens, 5 ficarão, 5 subirão. Há uma proporção assim, perigosa, de 50%. Você faz parte dos 50% que vai subir com o Senhor quando Ele voltar, outros dos que vão ficar aqui para pagar pelo que fizeram. Cuidado, irmãos. Cuidado, igreja. Não vai adiantar correr atrás de azeite na última hora. Não haverá tempo para isso. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Cada um de nós tem apenas o suficiente, tem azeite apenas o suficiente para atender a nossa demanda própria. O azeite que eu tenho para a Edneia não vai servir de nada. O azeite que a Edneia tem para mim não vai servir de nada. Quando tocar a trombeta, não haverá mais tempo para sair de casa e ir ao culto ser ministrado na igreja. Será a última hora, tarde demais. Depois que dá o sinal da porta do metrô, ninguém entra, ninguém sai. Acabou a oportunidade. Por isso, igreja, ouçam a voz do noivo nesta noite. Vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém, queridos? A qualquer momento, a última trombeta vai soar. Pela proporção que Jesus deixou, um será levado, enquanto o outro será deixado. Seja o que será levado, ainda há tempo de você adquirir azeite para a tua lamparina. Mantenha essa lamparina acesa, mantenha a chama do Espírito acesa em tua vida. Amém, queridos? Assim, então, nós encerramos a explicação da segunda parábola de hoje, que foi a 14ª do nosso estudo, por completo. Na próxima quinta-feira, Deus permitindo, estaremos aqui para explicar outras parábolas de Jesus para cada um de vocês. Deus seja